Fala galerinha, tio Carlos aqui com vocês para a gente dar continuidade no nosso conteúdo. E hoje a gente vai falar do capítulo 3, a gente vai começar o capítulo 3, que tem como tema ecossistemas terrestres, tá? Então aí a gente tem a primeira página do capítulo aí na tela de vocês, mas hoje diferente, vamos fazer diferente, a gente não vai usar o livro, tá? Então vamos lá. A gente começa falando da classificação dos seres vivos. Desde que o ser humano se entende como gente, lá na Grécia Antiga a gente já tenta classificar os seres vivos, né? A gente começou com animais e plantas, depois apareceram os micro-organismos, e aí a gente tentou criar sistemas e sistemas e sistemas de classificação, e o sistema mais usado hoje é esse que está na tela de vocês, que é o sistema de classificação de Whittaker's, né? As classes de separação dos seres vivos. Começa com o domínio, a gente tem 3 domínios na natureza, que é o domínio Archaea, que são das bactérias extremófilas, a gente tem o domínio Eubactéria, que são das bactérias atuais, e o Eucária, que são dos eucariontes, que são todos os seres vivos que não são bactérias. E aí esses seres vivos, todos, eles estão divididos em reinos, tá? A gente vai já falar dos 5 reinos que a gente tem, certo? Mas a gente tem esses níveis de classificação. Quanto mais para cima na classificação, maior é o grupo. Quanto mais para baixo for na classificação, menor, mais restrito, mais específico o grupo. Então a gente tem esses níveis de classificação: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. O domínio, como ele é uma classificação que bagunça um pouco as outras, a gente vai, né, contar a partir de reino. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Repete com tio. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Anota aí no cantinho, para aquela galera que gosta do bizuzinho, gosta da diquinha para memorizar. Reficofage. Reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reficofage. Então, se a gente pensar, por exemplo, na espécie humana, a nossa espécie é a Homo sapiens, o gênero, o Homo, a família, Hominídea, a ordem, primata, a classe, mamália, o filo, Chordata, o reino animal. Tá? Então, a gente tem esses diversos níveis de classificação dos seres vivos. E cada ser vivo tem todos os seus níveis. Tá? Então, a gente precisa saber esses níveis de classificação. Quando a gente fala de espécie, a gente precisa saber determinar, especificar, separar, distinguir uma espécie da outra. E dentro das ciências, dentro da área das ciências especializada nos seres vivos, que é a biologia, o conceito de espécie é de um grupo de indivíduos que eles formam populações naturais e eles são capazes de gerar descendentes férteis. Eles podem cruzar entre si e gerar descendentes férteis. Tá? Então, se eu digo que sou da espécie humana, eu com outro indivíduo da espécie humana posso gerar descendentes férteis. Um gato com uma gata vão cruzar e gerar gatinhos que vão ser férteis, né? Que eles vão ter fertilidade, que eles vão conseguir se reproduzir. Tá? Agora, a gente tem casos aí que não são naturais, que acontece cruzamento, mas não são da mesma espécie. Aí na tela de vocês eu tenho 4 dos maiores felinos da Terra, tá? O tigre, o leão, o leopardo e a onça pintada, nessa ordem aí de cima para baixo, tá? São 4 espécies diferentes, só que elas pertencem ao mesmo gênero. E vocês já devem conhecer o caso de reprodução do tigre com o leão, que nasceu o ligre, né, que é um animal extremamente grande, pesado, só que ele não é fértil, ele não pode reproduzir. Esses casos, que a gente chama de híbridos estéreis, eles não acontecem naturalmente na natureza, desculpa a redundância, gente, não acontece de forma natural no ambiente e sempre precisa da intervenção do homem, tá? Então eu tenho aqui 4 espécies. O tigre tem como seu nome científico Panthera tigris. O leão, Panthera leo. O leopardo, Panthera pantera.
e a onça Panthera-onça. Tá? Então são 4 espécies diferentes que pertencem ao mesmo gênero. Se eles pertencem ao mesmo gênero, eles pertencem à mesma família, à mesma ordem, à mesma classe, ao mesmo filo e ao mesmo reino. Se eles pertencessem somente à mesma família, o gênero e a espécie seria diferente, mas ordem, classe, filo e reino seriam iguais. Então, se 2 organismos compartilham de uma categoria, eles têm igual todas as categorias acima, né? A gente viu aí o caso do tigre, do leão, da onça e do leopardo, que eles pertencem ao mesmo gênero. Então tudo acima, né, dessa lista aqui do lado, tudo acima dela é igual. Se eles fossem da mesma família ali no amarelinho, se eles só fossem da mesma família, eles não seriam do mesmo gênero, provavelmente não seriam da mesma espécie. Mas com certeza seriam da mesma ordem, da mesma classe, do mesmo filo e do mesmo reino. Professor, por que o senhor não está falando divisão? Porque divisão é um termo que é mais utilizado com plantas, tá? Com os outros seres vivos a gente usa filo. Divisão é um termo que é mais aplicado às plantas, ok? Vamos seguir? Tá? Então a gente tem aí os 4 grandes felinos. Vou repetir o nome. Panthera tigris é o nome científico do tigre. Panthera leo é o nome científico do leão. Panthera é o nome científico do leopardo. E Panthera onça é o nome científico da onça. Tá? Professor, e de onde vem esses nomes científicos? Os nomes científicos eles são escritos em latim. Tá? Mas isso é assunto para outra aula. Então a gente tem na natureza os seres vivos organizados nesses 5 reinos. Reino Monera, Reino Protista, Reino Fungi, Reino Planta, Reino Animalia. Tá? É Reino Planta, não é Reino Plantae. Não pronuncia errado, é Reino Planta, não é Reino Plantae. Tá? Então vamos ver aqui, vamos caracterizar esses 5 reinos. Começando pelo Reino Monera. É o único reino que tem organismos procariontes. Significa dizer que ele não tem núcleo. Ele tem o material genético solto no citoplasma. O DNA dele é solto no citoplasma. São organismos que todos do grupo, todos desse reino são unicelulares. Podem ter vida livre ou ser parasitas. Professor, o que é vida livre? É o oposto de parasita. Quando um ser vivo ele não é parasita de outro, a gente diz que ele é um ser vivo de vida livre. Elas podem tanto ser autótrofas quanto heterótrofas, e a gente tem algumas delas que são decompositoras de matéria orgânica, né, que participam da cadeia alimentar, e aí a gente tem uma imagem, uma representação de uma bactéria. Reino protista ou reino prototista, você pode encontrar aí na internet com esse nome. Esse reino ele é um reino muito confuso, porque ele vai envolver protozoários e algas. Tá? Professor, alga não é planta? Não, alga não é planta. Porque algas têm algumas características que são diferentes das plantas. Por isso que ela está no reino do protista. A partir de protista, todos os outros reinos são eucariontes. Tá? Então, todos eles têm núcleo organizado. No caso dos protistas, eles tanto podem ser uni como multi ou pluricelulares. Tanto podem ser parasitas quanto vida livre, e eles podem ser heterótrofos ou autótrofos. No caso das algas, são autótrofos fotossintetizantes e os protozoários são heterótrofos. Tá? Precisam adquirir alimento no ambiente. Tá? Reino fungi, também eucariontes, também uni ou multicelular, são organismos de vida livre ou parasitas, são heterótrofos por absorção. O que é isso? Ele capta o alimento do ambiente, mas ele não faz a digestão dentro do organismo dele. Ele faz a digestão fora do organismo e depois só absorve os nutrientes do ambiente. É uma situação bem diferente, uma situação única que acontece nos fungos. Tá? Alguns fungos são decompositores e alguns fazem simbiose com outros. Né? Existem uns tipos de fungos que fazem simbiose com algas, né, que a gente chama essa relação de simbiose de líquens, tá? Líquens, qualquer coisa, dá um Google aí, pesquisa sobre líquens, tá? Em seguida a gente fala no reino planta, né, as plantinhas que a gente conhece.
né? A maioria das plantas que você conhece hoje, provavelmente elas são do grupo mais novo das plantas, que é o grupo das angiospermas. Tá? E esse grupo ele é bem diversificado. Mas a gente tem outras divisões de planta. Temos briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Tá? Mas todos eles são eucariontes, são multicelulares e fotossintetizantes. Tá? E para finalizar, a gente tem o reino Animalia, onde os organismos são eucariontes, multicelulares e heterótrofos. Eles buscam alimento no ambiente. Tá? Então, todos os animais, sejam vertebrados ou invertebrados, pertencem a este reino. Beleza? Tio Carlos vai ficando por aqui. A gente está encerrando mais uma aula. Tá? Fiquem bem e a gente se vê na próxima aula. Valeu! Falou!